Seja bem-vindo, irmão Murad, é uma alegria poder ouvi-lo. Volta a primeira lâmina, volta a primeira, só o título. Meus queridos amigos e amigas, boa tarde. Me deram uma missão bastante difícil, depois de uma feijoada, para quem almoçou aqui no colégio, trabalhar o tema à tarde, mas de outro lado, uma missão bela, que é concluir esse simpósio. Vocês devem ter percebido que há uma pequena alteração entre o tema proposto e o tema que eu vou trabalhar com vocês. Na realidade, nós vamos apresentar alguns elementos do perfil contemporâneo de Maria, mas eu pensei em retomar alguns pontos do simpósio que foram apresentados principalmente pelos conferencistas e oferecer a vocês algumas pistas de natureza mais pastoral. Principalmente tendo em vista que muitos e muitas de vocês são pessoas que atuam em escola ou obra social ou nas mantenedoras, nesse horizonte da educação e da pastoral. Então, eu penso que ao contemplar os elementos que constituem um perfil contemporâneo de Maria, em vez de eu fazer uma análise dos perfis existentes, que vocês vão encontrar aí no artigo do livro, eu vou mais caracterizar o que me parece um perfil contemporâneo adequado para apresentar Maria na evangelização. Por isso, o título vai ser Maria no coração da evangelização. Como o título do nosso ano mariano é Maria no coração da igreja, nada melhor do que a gente encerrar a nossa reflexão temática desse simpósio pensando nisso. E eu creio que foi assim, um detalhe. Quem está com o computador ligado e conectado à internet, lá no nosso blog já estão as lâminas que eu vou apresentar aqui, as principais delas. Vocês podem acompanhar já pelo computador, quem quiser. Quem quiser depois eu chegar em casa, abaixar, elas estão em forma de slides. Basta clicar, ampliar e salvar como cada uma em separado, ok? É nesse endereço, o www.mãenossa.blogspot.com. E eu creio que foi mais do que coincidência que nós começamos essa tarde com essa belíssima apresentação dos adolescentes de uma obra social marista. Confesso para vocês que fiquei emocionado. Primeiro, de trazer uma música que remete a Maria, que tem muito o rosto e a cara das Marias do Brasil. E encerrar com uma música com a temática ecológica, tão bonita, com uma sintonia tão grande. E quem um pouco trabalha com arte sabe que eles executaram movimentos difíceis. Difíceis. Não foram movimentos simples, não. Então, isso nos deixa muito felizes, porque quem podia imaginar 20 anos atrás que esse fosse o perfil de aluno marista? Era difícil imaginar 20 anos atrás, né? 20 anos atrás a gente imaginava aluno marista, tudo branquinho, né? De escola privada. Hoje, graças a Deus, nós temos um perfil muito amplo dos educandos maristas, graças a Deus. E um deles são esses apresentados para nós. Eu queria começar a nossa reflexão exatamente lembrando seguinte, vai para o seguinte, isso, outro, isso. É a nossa razão de existir. E quando eu falo aqui nossa, em primeiro lugar eu me dirijo aos leigos e leigas, irmãos, padres e irmãs maristas, mas também a outras pessoas que estão aqui de outras congregações, principalmente ligadas à questão educacional. Nós temos como missão educar e evangelizar crianças e jovens, formar cidadãos e cristãos, resgatar a dignidade dos pobres, que tem no nosso carisma esse olhar preferencial para as crianças e os jovens mais pobres,
Faz parte do nosso carisma essa dinâmica que o documento da Missão Educativa Marista coloca com tanta clareza do diálogo fé, cultura, vida. E já é clássico do nosso meio essa frase do Padre Champagnat, que outros fundadores têm frases semelhantes, fundadores e fundadoras, que a nossa missão principal é tornar Jesus Cristo conhecido e amado. Ora, é dentro desse horizonte que nós temos que situar a dimensão marial do nosso carisma e o lugar de Maria na evangelização. Na perspectiva de um diálogo com a cultura contemporânea, na perspectiva de uma evangelização que tem interface com a educação, na perspectiva da formação da cidadania. Ou seja, para nós, é muito pouco só fazer devoção mariana. Faz parte, mas é muito pouco. Se o lugar de Maria no processo de evangelização, numa escola católica, de uma obra social católica, se limitar em fazer momentos devocionais, é muito pouco. Por que é muito pouco? Porque não está ligado com a dimensão da cidadania, porque não está ligado com o tema da educação, do resgate da identidade da criança e do adolescente. Então, é preciso que a gente integre isso com uma perspectiva mais ampla. É nesse sentido que eu quero colocar umas balizas da Mariologia contemporânea. Algumas delas já foram trazidas por outros conferencistas nossos durante o simpósio. Veja bem, aqui nós temos que descobrir um equilíbrio dessas, eu diria, diferentes dimensões da figura de Maria. Há uma dimensão da figura de Maria que vocês viram que foi muito explicitada hoje pela Lina, ontem também pela professora que abordou, a Maristela, que abordou o tema da Mariologia Bíblica, que é Maria como aquela pessoa, e o Marcial também falou isso, que é referência de vida para o cristão e para a cristã. Alguém que nos inspira pelas suas atitudes. Essa é uma faceta que foi redescoberta na contemporaneidade. Até então, se a gente olha a devoção mariana nos últimos 400 anos, o que predominava era o aspecto devocional, que é o último aspecto que eu estou colocando aqui. E Maria é o sinal do amor de Deus, é aquela que nos leva para Jesus, mas essa dimensão dos valores humanos e espirituais da pessoa de Maria era pouco valorizada, e hoje ela está sendo resgatada. É interessante observar que na vida do Padre Champagnat, essas duas dimensões ou três aparecem muito claros, mesmo num contexto cultural que não era favorável. Em certo momento, há uma frase, eu me lembro, irmão Zefirino, quando eu era noviço, ele recordou para nós essa passagem da vida do Padre Champagnat, que o Padre Champagnat dizia para os irmãos: regardez la Sainte Vierge, olhem para Maria, ela é o exemplo vivo para vocês, ela é a regra de vida para vocês. É isso aí. Então não era só venerar Maria, reconhecê-la como boa mãe, mas olhar as qualidades dela, olhar o perfil humano e espiritual dela. Uma outra dimensão, e aí o Padre Champagnat fala essa outra frase clássica do Padre Champagnat, né? Que Maria sempre nos leva a Jesus, porque ela tem Jesus nos braços, no coração. E, sem dúvida, a devoção terna do Padre Champagnat e dos outros nossos fundadores e fundadoras, que se fazem representar por seus continuadores aqui, que tinham uma relação realmente filial com Maria. Daqui a gente tira, Gustavo, daqui a gente tira uma coisa importante para nós, que é o seguinte: que há um perfil bíblico existencial de Maria que compõe com o perfil devocional. Mas se vocês olharem bem para esse gráfico que eu coloquei para vocês, parece que não estão compondo não, né? Porque existe uma tensão entre elas. E a gente vê isso na prática da pastoral. Quando você escuta um evangelizador ou uma evangelizadora que dá ênfase ao
perfil bíblico existencial de Maria, vai falar de Maria como mulher, como uma pessoa que no momento concreto da história responde ao apelo de Deus, como uma mulher que está perseverante no momento da dor e da dificuldade. Não é verdade? É um perfil existencial que parte da Bíblia, que nos aproxima de Maria, e a gente fala, poxa, ela é uma como nós, que vive com mais intensidade os grandes valores do Evangelho que a gente, mas a gente, ao olhar para ela, pode se inspirar nela. Então é o perfil bíblico existencial. Já o perfil devocional, o que ele coloca em destaque? Que Maria é diferente de nós. Por quê? Porque ela está na glória, porque ela está junto de Deus, porque ela é toda santa. Então é muito interessante a gente observar que entre esses dois perfis, que na realidade é a mesma, porque é a mesma Maria, e eu falava com vocês na primeira noite sobre isso, são duas etapas da vida da mesma Maria, mas na cabeça da gente não é fácil articular isso. E nos processos de evangelização também não. Né? Então a gente encontra pessoas que vão mais para um lado e pessoas que vão mais para o outro. Agora, as duas dimensões têm que estar presentes, porque elas constituem o rosto complexo, belo, rico dessa pessoa de Maria. Então eu diria que é preciso que a gente aproxime mais essas duas dimensões do perfil bíblico existencial de Maria com o perfil devocional. Aqui eu acho que é o grande desafio, a grande oportunidade para a nossa tarefa evangelizadora. Eu escutei um comentário interessante de uma pessoa durante agora a peregrinação da imagem da Maria Peregrina, não é? Que a pessoa disse assim, mas foi uma maravilha na nossa escola, a gente fez coroação, e começou a contar a quantidade de coisas devocionais que foram feitas durante a ida da Maria Peregrina. Eu pensei comigo, essa ida ajudou as pessoas a descobrirem alguma coisa do perfil bíblico existencial de Maria? Ou só foi um momento devocional? Então, essa pergunta a gente tem que guiar a gente em todas as atividades pastorais nossas. A devoção é boa, mas ela precisa estar equilibrada. E com o que ela tem que estar equilibrada? Agora vem uma questão importante aqui. Veja bem. Quando a gente liga, conecta essa dimensão bíblica existencial de Maria com o devocional, o que a gente consegue pastoralmente? Primeiro, ajuda as pessoas ao ter como referência a grande seguidora de Jesus, a perfeita discípula de Jesus, a gente também a recriar atitudes novas no segmento de Jesus. A missa Maria Mãe da Igreja, inspirada na Lumen Gentium 8, e na Marialis Cultus diz isso, que a função de Maria é reproduzir nos cristãos as feições do seu filho. Não é isso mesmo? Então, estimula a gente a ser criativo no nosso jeito de viver a fé. Você não vai copiar de Maria, você vai se inspirar nela. E ao mesmo tempo, expressa reconhecimento, gratidão, uma atitude filial madura, né? Não uma atitude filial infantil, mas madura, com relação a Maria, nossa mãe, confiança, entrega a Deus através das mãos de Maria. Então, quando a gente consegue ligar isso, a dimensão existencial bíblica de Maria, com essa devocional, tem ganhos para a pastoral. Agora, quando fica só no devocional e há uma devoção exagerada, o que a gente chega? Esse devocionismo, que não é a devoção, é uma devoção doentia, unilateral, que esquece, é um pouco saci, tem só uma perna, está entendendo? Não tem duas, tem só uma perna. O que acontece? Ela tende a endeusar Maria e negar o rosto humano dela. E é interessante
que isso acontece primeiramente com Jesus também, é a mesma coisa. A gente percebe no núcleo de evangelização, que estou falando para Maria também, em primeiro lugar se aplica a Jesus, né? Há uma dificuldade de compreender da encarnação do Filho de Deus, e que Maria, perfeita discípula, mãe educadora de Jesus, foi um ser humano como nós. Claro, potencializado pela graça, mais integrado do que nós, foi um ser humano, não foi uma deusa, não é um mito, uma pessoa que participou de uma história. Então, o devocionismo, ele destrói isso. Então, e depois, que é uma coisa grave do devocionismo, ele tende à intolerância. Né? Ou seja, as pessoas acham que as práticas devocionais são seguras, as únicas possíveis, e todo mundo tem que seguir. Ora, gente, a devoção é oferecida aos fiéis no ambiente católico como algo presenteado, mas nunca como obrigação. Então, a gente escutar certas coisas, como por exemplo, em encontros de Mariologia que eu vou, levanta uma senhora e diz assim: porque as videntes de tal aparição falaram que todos os católicos têm que rezar o terço todo dia. Isso é uma obrigação, porque Maria falou. Espera aí, isso não pode, isso é descabido. O que é devocional não pode ser colocado como obrigação. Né? E cria aquele tipo de coisa intolerante. Porque vocês não são católicos porque não fazem como eu faço. Então, o devocionismo, ele tende à intolerância. Perde a lucidez. E aí, como ele não tem limite, vai criando novas expressões devocionais sem nenhum critério. Porque no fundo a ideia é o seguinte: toda devoção é boa, então vamos criar coisa, porque é sempre bom. Não é sempre bom. Eu acompanho muito rádios católicas e evangélicas. Quando eu estou no carro, eu estou sempre escutando rádio para ver o que está rolando de discurso religioso. Outro dia, escutei numa rádio católica de Belo Horizonte uma coisa devocional, assim, de fazer arrepiar qualquer pessoa bem equilibrada. Novena das 90 salve-rainhas. Digo, gente, não é possível, não, isso é possível. Pois é, era novena das 90 salve-rainhas. Cada dia, 90 salve-rainhas assim, em bloco de 10. Falei, não estou acreditando. E o cabo começou na rádio, salve-rainha, salve-rainha, terminou 10, dava uma respirada, começava de novo. Gente, isso é uma loucura, uma coisa dessa, isso é doideira. Então nós temos que tomar cuidado nas escolas nossas, nos nossos espaços, que esse tipo de devoção não faz bem. Porque o que ele vai fazer? Ele vai suscitar intolerância do outro lado. Lembrem aquilo que o Padre Marcial nos falou ontem. Então, estou fazendo essa alerta, por quê? Porque a devoção é boa, mas ela precisa estar equilibrada. E ela tem que estar fundamentada. Vamos lá. Então, nós dizemos que Maria está no coração da evangelização. E aqui me recordo do meu vice-mestre aqui presente, vice-mestre novíssimo, Afonso Leves, meu xará, que falava isso para a gente quando eu era jovenzinho, né? Maria não é o centro da evangelização, mas ela está no centro, porque está junto de Jesus. Então, ao falar de Maria no coração da evangelização, ela não está no lugar de Jesus, está junto de Jesus, voltado para Ele. É muito interessante que na iconografia oriental, e isso foi base para o desenho que foi na logo do nosso ano mariano, tem a Maria apontando para Jesus, não é? É muito bonito nas entradas das igrejas orientais, tem Jesus no meio, em cima, de um lado João Batista, de outro lado Maria apontando para Jesus. É belíssima essa representação, né? Então, a referência é Jesus. E Maria é um símbolo da realidade humana, levada à sua máxima potencialidade de diálogo com Deus. A pessoa integrada, que acolhe o divino, iluminada por Deus, glorificada por Deus. É belíssimo isso, não é? Então, é fundamental a gente ter, nos processos de evangelização, Maria conosco, como nossa companheira, como nossa mãe, como aquela que, junto com a gente, faz um caminho de crescimento humano, cidadão e cristão.
Então, quando nós pensamos nesse perfil de Maria, que tem que estar presente nos processos de evangelização, esse perfil ele é complexo, na linha da teoria da complexidade. Ou seja, ele tem muitos fios. Ele tem elementos que são aparentemente contraditórios, mas são complementares. E outra coisa, eles estão em proporção e concentração diferente. Ou seja, você vai encontrar numa escola um coordenador de pastoral que pode ter um perfil, ou pela sua experiência de vida, que vai dar muito mais ênfase à dimensão existencial bíblica de Maria, de Jesus, né? A encarnação, o compromisso histórico, a visão social. Você vai encontrar outros que vão dar mais ênfase ao aspecto devocional. Não tem problema. O que é ruim é uma visão unilateral. Uma visão que não dá conta de integral diferente. Outra coisa, é normal que nós vamos encontrar nas pessoas, nos educadores e educadoras, aqui mesmo, não é? Se a gente tivesse mais ocasião de conversar, seguramente, nós vamos ter aqui pessoas, e temos aqui pessoas, que têm uma perspectiva mais devocional, e tem outras que têm uma identificação muito mais bíblica existencial com a figura de Maria, né? E não exercitam muito esse aspecto devocional, não julgam importante, respeitam, mas não é o mais forte. Então a gente também entender que esses perfis diversificados estão presentes hoje, no interior da própria vida religiosa, não é? Nos espaços de evangelização, no meio dos nossos educadores e educandos também. E sempre em referência a Jesus e a causa de Jesus, que é o reino de Deus. Eu diria então que esse perfil complexo, mas não difícil, complexo, porque tem muitas partes, tem muitas dobras que vão se compondo, ele está em construção. É um mosaico que ainda não está pronto. Se vocês já viram a arte do mosaico, é belíssimo, né? Porque são pedrinhas de cores diferentes que vão se compondo. Quando a gente olha a uma certa distância, você percebe a imagem. Então é um perfil que não está pronto. É um mosaico em construção. Então, nós diríamos que o perfil mariano, católico, construído no correr desses 2000 anos, ele articula esses três elementos: bíblico existencial, devocional e dogmático. Vocês tiveram ocasião, eu também, no correr desse simpósio, de saborear um pouquinho de cada coisa, não é? Nós tivemos pessoas que nos apresentaram elementos do perfil bíblico de Maria, pessoas que nos apresentaram em algumas oficinas que trabalharam o aspecto devocional e alguns que trabalharam o aspecto dogmático. A reflexão hoje, feita sobre Maria a Trindade, fundamentalmente é uma leitura contemporânea do dogma do Theotokos, ligada à teologia trinitária. Bom, vamos olhar então brevemente quais seriam alguns traços que compõem esses três elementos do perfil. Depois dessa apresentação, a gente faz uma parada para a gente poder ouvir vocês. Como é que vocês percebem isso nos processos de evangelização das unidades? E depois eu continuo, ok? Vamos lá então. O perfil bíblico de Maria. Quem está acompanhando o nosso EAD, quem aqui está fazendo o EAD de Mariologia? Levanta o braço para a gente ver. Tem vários aqui, né? Viram que a primeira parte do nosso EAD, utilizando inclusive a imagem do trem na Mariologia, se ocupou em grande parte de nos apresentar esse perfil bíblico, e um bíblico que não está lá no passado. É um perfil bíblico que serve para a gente hoje. Por isso que eu digo que é um perfil bíblico existencial de Maria. E há, graças a Deus, muita coisa boa escrita no Brasil sobre isso hoje. Eu recordo, ultimamente estou lendo uma obra belíssima de uma autora. O livro se chama Redescobrindo Maria a partir dos Evangelhos. Acho que é esse mesmo, o título das Paulinas. Belíssima obra. Ela faz uma leitura dos textos bíblicos, já fazendo uma relação sobre a vida dos homens e das mulheres do dia de hoje. Extraordinário o trabalho dela. Como há outras obras boas nesse sentido aqui que podem nos ajudar.
O que a gente percebe ao ler a figura de Maria nos evangelhos, principalmente de Lucas e de João? Primeiro, que ela é apresentada não como uma deusa, nem como uma pessoa que tem tudo pronto, mas uma pessoa humana que está num caminho de fé. Nesse sentido, é muito interessante que o perfil bíblico de Maria nos apresenta muito mais ela como nossa irmã do que como nossa mãe. Há inclusive uma teóloga feminista que escreveu um livro velhíssimo, chamado Maria Verdadeiramente Nossa Irmã, a Elizabeth Johnson. Depois aparece esse perfil de Maria como mulher, e em relação com as outras mulheres da Bíblia, isso hoje Lina teve ocasião de explicitar para nós um pouco. Então Maria não é a única entre as mulheres, ela é bendita entre as mulheres, né? E ela resgata a importância da figura da mulher, não só na história da Bíblia, mas para hoje também, né? Quer dizer, a figura de Maria nos ajuda a reconstruir a questão das relações de gênero. Por isso que na teologia de gênero houve no começo uma grande crítica à figura patriarcal de Maria, e hoje é um resgate, uma retomada positiva das teólogas e dos teólogos que trabalham a questão de gênero. Por quê? Porque o aspecto de Maria como mulher nos ajuda a todos, homens e mulheres, a viver melhor a nossa identidade numa relação de reciprocidade. A Bíblia apresenta, os evangelhos apresentam Mateus, que mais destaca isso, Maria e José como os educadores de Jesus, aqueles que cuidam de Jesus, principalmente na etapa da infância. Isso é real, é verdadeiro. Aliás, eu recomendo aqui uma outra obra que é assim singela e muito bonita, chamada O Cotidiano de Maria de Nazaré, do Clodovis Boff. Ele resgata, a partir de pesquisa histórica, como é que era o dia a dia de Maria em Nazaré, com José e com Jesus. É uma obra bonita, sem cair naqueles exageros e naquelas coisas escabrosas que a gente encontra nos apócrifos. Aliás, por favor, não use o evangelho apócrifo em processo de evangelização de escola nossa. Porque a teologia que está por detrás deles, em geral, né, não leva em conta essa dimensão do discipulado, do crescimento. Essa obra do Clodovis é maravilhosa. Depois, hoje se destacou essa dimensão de Maria como perfeita discípula. Aquela que aprende de Jesus. Não só ela é mãe educadora de Jesus, ela aprende de Jesus. As 3 dimensões que Lucas destaca: aquela que ouve a palavra, medita a palavra, frutifica a palavra. Também nós começamos o nosso simpósio na primeira manhã com evocando o Magníficat e aquele belíssimo comentário de Dom Helder. O Cântico de Maria nos reporta algo fundamental hoje para a humanidade, que é o tema da consciência planetária, da dimensão social da Boa Nova e do Evangelho. E Paulo VI diz isso: Maria, sendo uma mulher tão integrada e perto de Deus, ela não é uma mulher alienada. Ela tem coragem de proclamar a opção preferencial de Deus. Depois há uma dimensão presente no Evangelho de Lucas, que já começa na Anunciação e vai até o momento de Pentecostes, que tanto Joaquim fez referência a essa dimensão na primeira manhã, Frei Joaquim, como também Lina fez, essa relação de Maria com o Espírito Santo. E o elemento de Maria junto à cruz, a perseverança junto à cruz e a maternidade da comunidade. Eu estou fazendo referência a esses elementos rapidamente para vocês. Vários deles foram apresentados aqui durante o nosso simpósio. Mas a gente olha isso aqui e olha o que se diz sobre Maria nos espaços pastorais, o que a gente percebe? Que a grande parte do discurso pastoral e catequético sobre Maria é o seguinte: ela é a mãe de Jesus. Ponto. Por que Maria é importante? Porque ela é mãe de Jesus. Mais o quê? Porque ela é mãe de Jesus, porque ela é toda santa, toda pura. Mais o quê? Parou aí, não tem mais nada. Então, gente, é de uma pobreza sem tamanho.
Agora você olha para o Evangelho, olha que beleza que o perfil bíblico apresenta sobre Maria. Eu selecionei alguns pontos aqui, mas tem outros, que à medida que a gente vai ao Evangelho e liga o Evangelho com a vida, a gente descobre. Então, nós temos oportunidades extraordinárias, e claro, tem elementos aqui que alguns tocam mais a crianças, outros tocam mais adolescentes, outros tocam mais adultos, não é? Então a gente também vai percebendo, conforme o público-alvo, que características dessa pessoa, Maria de Nazaré, são inspiradoras para nós. Mas é fundamental olhar esse quadro para nos despertar. Gente, a nossa catequese mariana está muito elementar. Está repetindo aquelas mesmas coisas e não ajuda as pessoas a fazer sínteses novas. Então, ao olhar para esse perfil bíblico de Maria, quanta coisa bonita a gente descobre. E agora, eu convido vocês a mãe da comunidade tinha esquecido, né? Que é fundamental, que aparece no perfil da cruz. Normalmente, nós estamos acostumados a evocar Maria como nossa mãe, e é verdade. Né? É verdade, ela é mãe da comunidade, ela é mãe da igreja. Agora, tem uma outra dimensão interessante de Maria, que não substitui essa da mãe, completa essa da mãe. É a ela como nossa irmã, como nossa companheira da fé. Vamos ouvir essa música, meditar na letra. A caminhar pelas estradas da Judéia, da Samaria e de toda a Galileia, vai lado a lado, caminhando com Jesus, de Caná até a cruz, a irmã Maria vai com fé. Irmã Maria de Nazaré, Irmã Maria, irmã da fé, irmã do povo que caminha com Jesus. A irmã Maria vai conosco e vai com fé. Irmã Maria de Nazaré, Irmã Maria, irmã da fé, irmã do povo que caminha com Jesus. A irmã Maria vai conosco e vai com fé. Caminhar pelas estradas da história, em companhia dos cristãos, os filhos seus, acompanhando o povo humilde e sofredor, toda luta contra a dor, conta com a Virgem Mãe de Deus. Irmã Maria de Nazaré, Irmã Maria, irmã da fé, irmã do povo que caminha com Jesus. A irmã Maria vai conosco e vai com fé. Irmã Maria de Nazaré, Irmã Maria, irmã da fé, irmã do povo que caminha com Jesus. A irmã Maria vai conosco e vai com fé. Irmã Maria de Nazaré, Irmã Maria, irmã da fé, caminha com Jesus. A irmã Maria vai conosco e vai com fé. Irmã Maria de Nazaré, Irmã Maria, irmã da fé, irmã do povo que caminha com Jesus. Percebam que essa música começa com a Maria, nossa irmã e companheira, e termina com Maria, nossa mãe, né? Acompanhando o povo, a Virgem Mãe de Deus, começa nas estradas da Palestina e depois vai para as estradas da história. Então, uma faceta da Maria na evangelização é essa Maria histórico-simbólica, é bíblico-existencial, esse perfil humano da Maria peregrina. Vamos ver os outros dois. O segundo é o perfil devocional, né? O
perfil devocional é aquele que praticamente nós herdamos do cristianismo católico tradicional e continuamos desenvolvendo, né? Esse aspecto de Maria como nossa mãe, na comunhão dos santos e santas, aquela intercessora que a gente pode recorrer quando a gente precisa. Essa dimensão que é belíssima da figura de Maria, que ao mesmo tempo que ela é poderosa, ela está próxima. É uma grandeza, né? É uma transcendência, a presença do transcendente no condescendente. Isso é uma coisa extraordinária da figura simbólica de Maria na devoção. Eu cito um fato que uma vez aconteceu. Essa proximidade não reside no fato de Maria ser igual a nós, mas ela está junto de Deus e está pertinho da gente. Como foi feito de manhã, eu vou contar esse fato mais tarde. Então, é o sinal da bondade de Deus, expressa inclusive em muitas Nossas Senhoras. Há inclusive uma bela música do Roberto Carlos, que expressa de uma maneira poética e muito bonita essas muitas Nossas Senhoras. E é um sinal, sem dúvida, distintivo do católico e também dos ortodoxos. Então, esse elemento devocional, ele é legítimo, ele é positivo, não é? E é uma parte que nós herdamos do cristianismo no correr desses 2000 anos. Depois, nós temos um perfil que vem da contribuição dos dogmas. Passa aí. Então, são os chamados 4 dogmas marianos. O que a gente tem que reter dos 4 dogmas marianos? É que eles dizem alguma coisa sobre Maria, que eles dizem alguma coisa sobre nós cristãos e sobre a igreja. Marcel lembrou disso ontem, não é? E que eles vão nos estimular a vivenciar o nosso seguimento a Jesus. Então, hoje foi abordado esse elemento do dogma da Theotokos, né? A Maria como a mãe do Filho de Deus encarnada. O tema da virgindade que foi lembrado já no primeiro dia,